Olá, pessoal. Hoje é dia 27 de setembro de 2022, agora são 11 horas e 38 minutos. Estamos iniciando a entrevista com a professora Ana Paula Bortoleto Martins. Hoje a gente vai conversar sobre a mudança nos rótulos dos alimentos, que está para acontecer, para passar a vigorar a partir do mês de outubro deste ano. Então, olá, professora, bem-vinda e obrigada por atender ao nosso convite. Olá, Verônica, a todas e todos. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, para iniciar, como a gente tem um projeto focado na informação para todas as pessoas, nós vamos nos audiodescrever para que as pessoas com deficiência visual possam também ter as informações que estão aqui na tela. Então, a gente está, eu e a professora Ana estamos numa tela de fundo preto no Google Meet. À esquerda está a professora Ana e à direita estou eu, Verônica. Então, eu sou uma mulher branca, os meus cabelos são castanhos com muitos fios brancos, já por conta da idade, sou uma mulher de 57 anos. A minha sobrancelha também é de cor castanha, o meu rosto é comprido, eu estou usando óculos de armação transparente, um batonzinho cor de boca, estou trajando uma blusa preta de gola alta e estou no escritório da minha casa, que é um ambiente de paredes brancas. À minha direita eu tenho um armário de madeira e à esquerda tem um pequeno arbusto. Então está feita aí a minha descrição para todas, a minha audiodescrição para todas as pessoas. E agora a professora Ana também vai fazer a audiodescrição dela para vocês. Sim, claro. Bom, eu sou Ana Paula, sou uma mulher branca, tenho 39 anos, eu tenho cabelos castanhos, mais ou menos na altura das orelhas, eu estou usando um óculos que é azul, com detalhes azul marinho, tenho olhos verdes e estou usando também um batom cor de boca, um rosto comprido, oval, e estou usando uma roupa azul marinho com um blazer azul marinho por cima. Estou aqui na minha casa, num quarto que é um quarto escritório, então por isso eu estou usando o plano de fundo borrado, porque tem muitas roupas, camas e coisas, então para não distrair a atenção de quem pode nos ver, eu preferi deixar assim mais focado no meu rosto. Bom, está ótimo. Então, feitas as apresentações, agora eu vou deixar a professora Ana contar para vocês quais são as atividades profissionais que ela desenvolve e, por conta disso, qual é o envolvimento dela com essa alteração, com essa modificação que vai acontecer na rotulagem dos alimentos. Por favor, professora. Bem, eu sou nutricionista e trabalhei por muitos anos como pesquisadora e coordenadora do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Então, desde 2013, eu venho acompanhando esse tema da necessidade de avançar com políticas públicas que protejam a alimentação saudável e favoreçam as escolhas alimentares mais saudáveis. Dentro desse grande leque de políticas públicas, nós nos dedicamos mais ao tema da rotulagem de alimentos, tanto pela experiência e o lugar que o IDEC, como uma associação de defesa do consumidor, tem para defender os interesses da população, considerando direitos do consumidor também, né, que é uma interface super importante com o direito à saúde. Muita gente não conhece, mas o direito do consumidor, ele traz uma proteção importante, por exemplo, em relação ao direito à informação, né? O consumidor tem o direito à informação clara, precisa, fácil de compreender, acessível para toda a população. Então, além de ter esse direito do consumidor, a gente também, obviamente, tem direito à alimentação. Conectando essas duas agendas,
vem aí a rotulagem de alimentos como um tema importante. Atualmente, eu estou como atuando mais como pesquisadora, né? Eu fiz a minha formação acadêmica e agora, nos últimos 2 anos, eu voltei a me dedicar mais à pesquisa, olhando para o tema dos sistemas alimentares mais saudáveis, sustentáveis, que daí inclui realmente muitas políticas, mas tentando construir, identificar as ações que são mais convergentes, né? Que isso quer dizer, as ações que vão trazer benefícios para a saúde das pessoas, benefícios para o meio ambiente, benefícios para a equidade social. E aí, apesar de estar dedicando mais essa área da pesquisa, eu também sigo trabalhando com o tema dos ambientes alimentares saudáveis, que é o que a gente chama todo esse espaço de contato, né, das pessoas com os alimentos, incluindo a rotulagem, mas a gente também poderia citar, por exemplo, a publicidade de alimentos, a oferta de alimentos em locais de compra, em restaurantes institucionais, então são todos espaços que a gente costuma chamar de ambiente alimentar. E aí a minha trajetória, né, a minha história tanto profissional quanto acadêmica estão nesse lugar de olhar para os ambientes alimentares e as políticas públicas que favoreçam a alimentação saudável. Bom, diante de toda essa sua explicação, me parece, até como a gente fala em comunicação, parece óbvia a sua participação nesse movimento de mudança da rotulagem, mas como em comunicação também a gente sabe que o óbvio não existe, eu vou perguntar, professora, por que a gente está fazendo a modificação nos rótulos dos alimentos? O que motivou essa mudança? Então, acho que foram várias motivações que colocaram esse tema em destaque. Uma, eu diria que foi o grande aumento e acelerado aumento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, incluindo aí obesidade, diabetes, doenças do coração, e até alguns tipos de câncer que estão relacionados à alimentação não saudável. Então, esse panorama que a gente tem de aumento dessas doenças e a ausência de políticas públicas que fossem efetivas para resolver essa situação foi uma das motivações. Uma segunda motivação, que eu acho que é super importante, é a constatação de que ler rótulos é muito difícil, né? Os rótulos alimentos, eles não têm uma linguagem simples, direta, fácil de compreender sobre a composição dos alimentos. Muitas vezes, o que está em destaque é a publicidade, que só valoriza o que é o positivo do alimento, e as informações que são realmente importantes para tomar uma decisão do que é o mais saudável, elas ficam escondidas, com uma letra pequena, com uma linguagem muito técnica. Então, assim, a gente tem essa constatação clara de que o direito à informação não está garantido, nem o direito a escolher alimentos mais saudáveis, porque o tipo de informação oferecido ele é insuficiente. Então, acho que essas seriam as duas principais. E aí, a partir dessas motivações, o que é que vai mudar efetivamente? Porque não sou uma pessoa que tenha limitações visuais que me... Eu usando óculos, eu consigo ler um rótulo. Depende. Às vezes a informação é tão pequenininha que nem eu, que não sou uma pessoa com deficiência visual, não consigo ler. 2, não consigo compreender o que é que está escrito. Então, assim, a partir disso, sabendo que para todos nós é difícil, o que é que vai mudar, tornando essa informação mais acessível e mais acessável para todo mundo?
Bom, o que vai mudar de verdade, eu diria que é um começo, tá? Não vou destacar aqui que não é que essa mudança resolve todos os problemas, mas acho que é um passo. Primeiro, é um reconhecimento, né, do governo brasileiro da necessidade de melhorar os rótulos dos alimentos como uma das políticas necessárias para a alimentação saudável. E, na prática, a gente vai ter alterações que vão ajudar a visualizar melhor as informações sobre a composição nutricional e os riscos à saúde dos alimentos. A primeira grande mudança que eu destacaria é a inclusão na parte frontal das embalagens, uma informação no formato de uma lupa, com mensagens sobre o alto conteúdo de açúcar adicionado, alto conteúdo de sódio ou alto em gordura saturada. A depender da característica dos alimentos, eles podem ter uma, duas ou até 3 mensagens alto em. E isso vai aparecer na parte superior da embalagem, e é uma informação obrigatória para os alimentos embalados que não são in natura, que não são minimamente processados ou ingredientes culinários. Então, por exemplo, a embalagem de açúcar não vai ter alto em açúcar, mas as geleias, os doces, os chocolates, sorvetes, etc., esses sim, se atingirem a quantidade estabelecida pela Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né, que é quem regulamenta os rótulos no Brasil, aí esses sim vão trazer informação sobre alto em açúcar. Um segundo destaque é que um produto que tiver a informação alto em açúcar, parece óbvio, mas o óbvio tem que ser falado, ele não vai poder ter a informação, a alegação de ser baixo em açúcar. E isso é possível de acontecer. Por exemplo, um doce que tenha um pouco de açúcar e um pouco de adoçante. Ele vai ter menos açúcar do que o doce só com açúcar. Mas dependendo da quantidade, essa quantidade pode ser alta. Então, são informações totalmente contraditórias, né? Aí, nesses casos, apenas não vai poder ter a informação que vai confundir o consumidor. Muitas outras alegações, infelizmente, não vão ser regulamentadas, vão continuar permitidas, mas a lupa vai estar presente se tiver alto conteúdo desses nutrientes. A segunda grande mudança é a melhoria na tabela nutricional, que é aquela informação que fica atrás das embalagens, que detalha o conteúdo nutricional dos alimentos. A tabela ela vai ter que ter um fundo branco com letras pretas e ter um tamanho mínimo de letra que melhora muito a leitura da informação. Além disso, a tabela vai incluir a informação do açúcar, que é uma informação super importante também para escolhas saudáveis, mas não é obrigatória hoje. E a terceira grande mudança é ter a informação na tabela por 100 gramas do alimento, e não apenas por porção. Porque a informação por 100 gramas, ela permite a comparação da quantidade de açúcar com qualquer alimento, qualquer tipo de alimento. Quando a gente tem a informação só por porção, ela varia de acordo com a categoria. Então, um iogurte, por exemplo, tem porção de 30 gramas, o queijo tem a porção de 15 gramas. Então, você teria que fazer uma conta para conseguir fazer essa comparação. Essa informação vai melhorar. E acho que são essas, Verônica, acho que eu destacaria essas que são as principais mudanças na rotulagem, que a gente chama que é a rotulagem nutricional. Uhum. Professora, já foi falado aqui um aspecto importante do ponto de vista da acessibilidade comunicacional, né? Que é a tabela nutricional com fundo branco e com as letras em preto e em tamanho que seja possível apreender a informação por todas as pessoas. É claro que uma pessoa com baixa visão, por exemplo, de toda forma, ela vai precisar ampliar aquela informação, assim como acontece no uso do celular, no uso do computador, ou utilizar até um recurso de tecnologia assistiva para aumentar essa informação.
Quando a gente pensa, por exemplo, no caso de uma embalagem transparente, para que o produto seja mostrado dentro dessa embalagem. Essa tabela ela vem em branco com letra preta sobre esta transparência, isso vai acontecer desta forma, ou seja, eu vou ter uma embalagem, vou dar o exemplo do feijão. Eu tenho uma embalagem de feijão, o saquinho é transparente, o feijão aparece a cor do feijão, o preto, o vermelho, o branco, o que seja, e a tabela vem agora com um fundo branco. Sim, Ótimo. Até embalagens transparentes, qualquer tipo de embalagem precisa ter o fundo branco, o contraste visual, né? Como você destacou, que é importante para ajudar na facilidade de leitura. Isso mesmo. Professora, com relação às embalagens múltiplas, por exemplo, você mencionou o iogurte. Dificilmente a gente compra o iogurte em embalagem individual. Às vezes vem aquela barrinha com 6 iogurtes, né, que a gente vai soltando. O que vai acontecer com esta embalagem? Né? Esse rótulo, ele vem em cada uma das unidades ou ele vem no pack, assim como a gente chama, né? Vem na embalagem que tenha vários? Esse é um caso que está sendo discutido de acordo com a categoria de alimentos, né? Realmente, eu acredito que a maioria vai incluir a informação no PEC, né? No geral. Mas, por exemplo, tem casos de produtos que podem ser diferentes a composição nutricional dentro do pacote. Por exemplo, uma caixa de bombons sortidos, né? Então, isso também tem que aparecer na embalagem principal, né, dos produtos, para que o consumidor consiga identificar, sem precisar, né, olhar um por um toda a composição dos alimentos nessa embalagem. Bom, como profissional de comunicação, eu já fico pensando no fabricante. Se ele tem uma caixa com 30 bombons diferentes, né? Como é que ele vai dar conta de trazer essa informação específica de cada um dos elementos na embalagem externa, né, do produto, vamos dizer assim, onde contenha todos esses 30 itens? Eu não sei que solução essas empresas vão apresentar, mas será que nesse momento a gente vai ver uma convergência desse sonho que a gente tem de que tudo seja para todos? Eu estou aqui pensando, se tivesse um QR Code na embalagem de 30 itens diferentes, que levasse o consumidor ao acesso a essas informações, isso seria bom para todas as pessoas, com ou sem deficiência sensorial na perspectiva da informação. O que você acha que vai acontecer? Você tem uma ideia de como é que o pessoal da área da indústria, né, está pensando isso? Já, claro que isso já foi ventilado, né? Já foi levantada essa possibilidade. Sim, olha, pelo que eu acompanhei durante a discussão na Anvisa, né, eu estive lá presente nos 7 anos de discussão, consultas públicas, etc. Infelizmente, a postura das indústrias que eu pude ter contato, assim, era de atrapalhar ao mínimo os interesses comerciais e sem ter uma grande preocupação em facilitar a visualização das informações, e trazendo esse exemplo da embalagem múltipla como uma limitação, como se isso representasse a maior parte dos alimentos no mercado, mas a gente sabe que não é. Então, assim, acho que são situações que, claro, vão ter que merecer uma análise específica. Não sei como que eles vão conseguir resolver isso. Muitas empresas fazem um diálogo direto com a Anvisa para negociar ajustes e alterações de acordo com as limitações das embalagens. Isso acontece na prática, então a gente tem exceções que acontecem. E mais em relação à acessibilidade visual e o QR Code que você mencionou,
Essa foi uma discussão que apareceu durante o processo de discussão na Anvisa, sim, houve sugestões sobre isso, mas infelizmente não foi uma ideia que foi para frente. Não teve força política suficiente. Eu diria que, inclusive, né, fazendo aqui uma troca com vocês que estão debruçados nesse tema, eu acho que seria super importante ter mais pesquisas e compartilhamento de informações sobre isso, porque na época não teve tanta informação assim sobre isso. E um terceiro ponto que eu levantaria era sobre a aplicação do QR Code, mas que também tem uma certa limitação em relação à acessibilidade de conseguir fazer a leitura do QR Code. Né? Hoje em dia a gente sabe que todo mundo tem um celular, mas o acesso à internet nem sempre garante que a pessoa ali, no momento da compra, vai conseguir parar para ler um QR Code e tomar a decisão de compra. É mais uma leitura posterior ao momento da compra, né? Então, como que dá para avançar também nessa linha de, eu acho que ter o QR Code sim, mas também ter a garantia de outras condições para que as informações possam ser realmente utilizadas. Eu fico imaginando, né, na comunicação com o consumidor, e no convívio com as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiências sensoriais da visão e da audição, toda informação prévia em relação a qualquer produto, ela enriquece a escolha, porque o poder de escolha todos temos, né? Com ou sem deficiência, todos temos. E queremos cada vez mais preservar também a nossa saúde e a nossa longevidade. Então, nesse sentido, eu penso que a informação anterior ao momento de compra, né, ela vai ser cada vez mais importante, porque eu posso ouvir falar que vai ser lançado um determinado produto. Então, onde eu vou? No site. Né, que já do ponto de vista da legislação, já é uma obrigatoriedade, mas, infelizmente, como tudo, né, nessa área, existe uma lei que garante esses. A gente sabe que no mundo inteiro, 3% dos sites, todo mundo tem algum tipo de acessibilidade. Então, olha quanto, de fato, o seu apontamento é relevante para que as pessoas que trabalham na pesquisa de acessibilidade, principalmente da acessibilidade comunicacional, comecem a organizar um movimento ainda mais forte no sentido de validar e garantir esses direitos à informação prévia. Então, que os sites das empresas tragam essas informações para, no momento de compra, a gente já está pronto para escolher. Isso não é para pessoa com deficiência, que é o que a gente fala, né? A acessibilidade é para todo mundo. Eu adoraria poder ganhar tempo no momento da minha compra no supermercado, é que às vezes a gente leva tanto tempo por conta de ter que ler cada elemento que a gente está comprando, observar cada detalhe. Se a gente já fosse isso com a estrutura prévia, a gente já também ganharia o nosso tempo, né? Já que tempo é o maior patrimônio de todas as pessoas, né? Na vida de todos nós. Então, eu fico vendo sempre o quanto afina essa ideia de que a acessibilidade é para todo mundo, né? E aí, um outro detalhe importante nesse aspecto da nova rotulagem é o tempo em que as empresas terão. Que tempo as empresas terão para se adequar a essa nova estrutura? Que assim, vai começar em outubro. Vai começar em outubro o quê? O que vai começar em outubro é o prazo de vigência da norma. Isso quer dizer que apenas os alimentos novos que entrarem no mercado, eles já são obrigados a ter a rotulagem nova.
os produtos que já estão no mercado, ou seja, a maioria dos alimentos, eles têm mais 1 ano para adequação à norma. Tá? Então, realmente é um prazo longo, né? Foi muito criticada essa decisão da Anvisa de ter primeiros 2 anos para implementar e mais 1 ano para adequação. Então, esse é o prazo. Acho que a partir de outubro a gente já começou a ver alguns produtos no mercado, inclusive com a lupa, mas eu acho que na prática a gente vai ver poucos produtos esse ano, e acho que a partir do ano que vem, aí sim, gradativamente, vai ter um aumento de alimentos com a rotulagem nova até outubro do ano que vem, quando a maioria vai estar se adequando à norma. Professora Ana, eu fico sempre me perguntando com relação às pessoas que ainda não têm a opção de escolha. As crianças, por exemplo, né? Na verdade, quando a gente pensa na criança, quem vai decidir essa compra, a compra do produto alimentício para essa criança é um adulto. E aí, o meu questionamento a gente sabe que no Brasil a gente tem um número enorme ainda de pessoas que, apesar de não fazerem parte do quadro de analfabetos, compõem o que a gente chama de analfabeto funcional. Como é que a gente pode, nesse movimento, né, já que o acesso à alimentação é direito de todos e para todos, existe alguma forma da gente levar essa informação da nova rotulagem de maneira bem simples, principalmente para esses adultos que compõem essa parcela da população, pensando já na construção de uma geração que possa ter direito a uma informação para uma alimentação mais saudável? Sim, eu acho que as minhas sugestões mais práticas e fáceis para orientar escolhas mais saudáveis são, primeiro, evitar os alimentos que têm apelos para as crianças. Que isso está além da nova rotulagem, né? Isso já é algo que é proibido também, mas que ainda acontece, né? Tem muita publicidade infantil, personagens, etc., nas embalagens de alimentos, e a gente tem várias pesquisas que mostram que os alimentos que têm publicidade infantil, eles têm uma qualidade nutricional pior do que os alimentos da mesma categoria sem publicidade infantil. Então, a minha sugestão tente fugir ao máximo dos apelos. Em segundo lugar, aproveitando a nova rotulagem, preferir alimentos que não tenham a lupa, né? Não importa o tipo, etc. Preferir os alimentos que não têm a lupa, você está já conseguindo direcionar o consumo para alimentos que têm menor quantidade desses nutrientes que estão relacionados com o aumento das doenças crônicas. E ainda num terceiro nível, assim, né, que também envolve a rotulagem, mas eu acho que seria mais prático, preferir aqueles que você consegue identificar como alimentos naturais, né, como alimentos que vêm da natureza, porque quanto maior o nível de processamento, né, isso pensando em aditivos alimentares, substâncias que a gente nem consegue entender o que são, maior a chance desses alimentos terem uma quantidade maior de nutrientes não saudáveis, e a gente já tem várias pesquisas que mostram que esses alimentos, que são chamados ultraprocessados, são os que devem ser evitados para uma alimentação saudável, como o nosso Guia Alimentar recomenda. Então, não necessariamente você vai conseguir compreender as informações no rótulo, mas identificar, relacionando os alimentos com alimentos que a gente pode cozinhar na nossa casa. Isso não quer dizer que basta ler os apelos da parte da frente da embalagem, que infelizmente eles vão continuar aparecendo. Esse daqui é um bolo caseiro, esse aqui é igual da vovó, esse aqui... Então, também esses apelos enganam. Acho que a minha dica também seria para evitar esses apelos.
não é fácil mesmo. Estou aqui me solidarizando, porque até nós que, né, trabalhamos na área de alimentação, às vezes temos que prestar atenção e dedicar um tempo ali para conseguir identificar o que é realmente aquele alimento. Professora, se você fosse fazer uma sugestão hoje para o acesso a esses alimentos in natura, quando penso em frutas, verduras, legumes, eu penso logo nas feiras livres, né, nas feiras orgânicas, que estão crescendo muito, ainda bem, né? Brasil afora. E aí eu fico pensando sempre na acessibilidade, né? Eu acho que a gente vai precisar de novo se unir para ganhar um apoio das políticas públicas de acessibilidade para que as pessoas com deficiência física, por exemplo, possam ter direito a frequentar uma feira livre, né? Porque hoje, quando a gente vai, a gente vê que as barracas se unem tanto que, às vezes, até nós, que não usamos uma cadeira de rodas, que não temos essa necessidade, até nós temos dificuldade de transitar. Então, será que a gente está começando a pensar numa possibilidade de acesso para todos também a esse movimento de feiras livres Brasil afora? Não, super necessário. Eu acho que, com certeza, o acesso físico a alimentos saudáveis, ele precisa estar garantido para todos, né? E a começar pelas feiras, até mesmo em supermercados que costumam oferecer vários tipos de produtos, ter mais um destaque, ter uma facilidade de acesso, né? Porque às vezes ele fica num local muito longe, que você tem que percorrer o mercado inteiro para conseguir chegar, né, nessa seção. Acho que conseguir ofertar esses alimentos em todas as regiões das grandes cidades. Né? Nas grandes cidades, a gente tem uma grande desigualdade de acesso a alimentos saudáveis, né? Que costumam chamar, inclusive, de desertos alimentares, que é uma região enorme que não tem ali nem acesso a nenhum tipo de alimento saudável. Então, isso está muito ligado com a política de abastecimento, né? Que algumas cidades no Brasil têm experiência de abastecimento, mas falta uma política nacional, uma política que oriente sobre o acesso, inclusive considerando a acessibilidade de pessoas com deficiência, para que isso seja realmente algo a fazer parte, né? Ser incorporado, né? Não é algo que exigiria grandes mudanças de estrutura, mas sim um olhar, uma preocupação, uma incorporação dessa perspectiva na forma de organizar as feiras e todos os espaços que ofertem alimentos saudáveis. Bom, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, né? Quando a gente pensa assim, temos um tempão de encontro, né? Quando vê como passa rápido, né? Quando o assunto é bom, o tempo voa. Professora, como um projeto de extensão, uma ação de extensão universitária, né? O Alimentação Saudável, hashtag para todos, né, que eu estou representando aqui nesse momento, a gente vem buscando trazer as nossas informações com todos os tipos de acessibilidade comunicacional, com as legendas para surdos e ensurdecidos, com a língua brasileira de sinais e com a audiodescrição. Além disso, e com a linguagem simples, fundamentalmente. Além disso, o que mais nós podemos fazer para contribuir para esse movimento de acesso para todas as pessoas a uma alimentação saudável de fato? O que esse projeto, essa ação de extensão, como é que a gente pode colaborar ainda mais para melhorar esse acesso para todos? Bom, eu acho que só o fato de vocês elaborarem todo esse material e essa forma de atuação que seja realmente acessível para todos, para mim ela já serve de uma grande inspiração e de
mostrar como é possível, né, que isso aconteça de uma forma que não exige grandes mudanças, né? Então, acho que trazer esse recado de que a alimentação saudável, para ser acessível, ela precisa ter essa lente da acessibilidade no geral, eu acho que isso, para mim, já é algo super bacana. Talvez, né, uma sugestão, não sei, não conheço tanto o trabalho de vocês para poder fazer aqui sugestões, talvez vocês já façam, mas de elaborar propostas mesmo, mais concretas do que isso significaria em relação aos documentos de alimentação e nutrição, né? Considerando os casos e as pesquisas que já estão disponíveis em relação ao tema, porque muitas vezes quem é da área de alimentação, falando por mim mesma, não conheço a fundo todos os detalhes e quais são as necessidades e como que isso pode ser colocado na prática, né? E é claro que é a minha obrigação de conhecer, né? Não acho que eu deveria receber essa informação fácil, mas à medida em que a gente consegue cruzar as informações, né? Então, por exemplo, né, cruzar a informação, o que a gente tem de orientação de alimentação no Brasil que precisa ser para todos? O guia alimentar. O guia alimentar, ele já está acessível para todos? Quais são os caminhos para que o guia alimentar seja realmente acessível? E por aí vai, assim, construindo essas pontes, sabe? Para que esse trabalho consiga ter um alcance e e o potencial de ser de acontecer em outros lugares cada vez maior. Eu não sei, são apenas sugestões muito humildes, porque eu realmente estou aqui para aprender e preciso me apropriar mais, inclusive, desse tema para conseguir dar mais sugestões. Professora, na nossa ação de extensão, a gente tem, por compromisso, desde a origem, validar a premissa nada sobre nós sem nós, que garante que tudo que envolva a pessoa com deficiência tenha também a participação desta pessoa com deficiência prioritariamente. Então, na nossa ação, a gente tem os profissionais que apoiam a nossa ação com deficiência visual, com deficiência auditiva, com deficiência física e com transtornos. Para fechar esse nosso encontro e matar a nossa curiosidade, nas audiências públicas e nas reuniões sobre a rotulagem, vocês contaram com a participação de alguma pessoa com deficiência? Não, não contamos. Infelizmente, nenhuma das reuniões que eu presenciei não teve participação. Infelizmente. Então, a gente precisa mesmo, cada vez mais, trazer visibilidade a essa necessidade, né? De que, para pensar um mundo acessível para todos, imprescindível que a gente conte com a vivência daqueles que, de fato, não têm acesso. Então, eu queria muito fechar esse nosso encontro. Agradecendo muitíssimo pelo seu tempo dedicado a nós nessa manhã do dia 27 de setembro de 2022, o quanto a gente aprendeu já, né, por conta desse seu momento, e saber se eu deixei claro que devo ter deixado de perguntar um monte de coisas importantes, e o que é que faltou dizer e que você entende oportuno reforçar e deixar essa informação para todas as pessoas com relação à rotulagem dos alimentos. Não, eu que agradeço, foi também aqui uma experiência de aprendizagem minha. Eu destacaria que essa mudança, ela é apenas um começo, né? Foi uma experiência difícil e desafiadora para conseguir avançar com um aspecto da rotulagem, mas ainda temos um longo caminho pela frente e eu diria que quanto mais realmente a gente conseguir ter a participação e
a visibilidade para a inclusão de todos, esse caminho não tem volta. Então, o caminho que eu queria deixar aqui, essa mensagem de que é possível, sim, né, construir esse caminho de transformação, que apesar de demorado e difícil, cada vez mais a garantia de direitos para todos e todas, ela é um caminho possível. E agradecer muito, porque acho que esse tema da rotulagem, ele é um tema que traz aspectos de diferentes áreas do conhecimento, e a área da comunicação, ela foi super importante, apesar de não ter tido ninguém nenhuma pessoa com deficiência acompanhando, a gente teve, sim, muito apoio de pesquisadores da área de design da informação, que fizeram as propostas sobre a tabela, sobre os formatos, de legibilidade. Então, as pessoas da área do direito. Então, a gente tem que ir agregando cada vez mais, porque quanto mais interdisciplinares forem as discussões, melhores vão ser os avanços. Com certeza. Eu já identifico aqui alguns aspectos que a gente poderá e deverá interferir o mais rápido possível, por exemplo, pensando nos brasileiros que se utilizam exclusivamente da língua brasileira de sinais. Como essas pessoas vão ter acesso a essas informações? Então, essa, para mim, já seria uma lacuna que imediatamente a gente precisa refletir sobre ela, raciocinando que a parte da pessoa com deficiência visual já começa a ser pensada, né, nesse contraste, nesses aspectos. Então, esse público que é usuário exclusivo da língua brasileira de sinais, na minha compreensão, ele não está abraçado nesse novo movimento de rotulagem, né? E como é que a gente pode dar conta disso? Então, temos muito a fazer, temos muito a trabalhar, então vamos juntos, vamos seguir para colaborar com esses aspectos das políticas públicas, porque eu acredito que só dessa forma é que a gente vai começar a se aproximar de uma sociedade de fato para todos. Professora Ana Paula, muito obrigada. Em nome da nossa ação de extensão, alimentação saudável, #para todos, eu, Verônica Matoso, professora do curso de gastronomia da UFRJ e membro desse projeto, deixo aqui o abraço em nome de todos nós. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Verônica, foi realmente um prazer, e contem comigo no que eu puder seguir a conversa, e um abraço, foi um prazer. Obrigada. Vou encerrar, então, a nossa gravação.